Irmãos, dia 31 de outubro, os cristãos normalmente celebram o dia da Reforma Protestante. É o dia em que o monge Martinho Lutero pendurou as 95 teses contra a venda de indulgências na porta do castelo de Wittenberg, lá na Alemanha. E isso foi o estopim, que deu origem aí a que a gente chama hoje de Reforma Protestante. Em função desse evento, normalmente, no mês de outubro nós fazemos algumas pregações ou uma série inteira a respeito da Reforma Protestante. E por isso que, começando hoje, durante os próximos 2 domingos, o próximo que é dia 24 e o seguinte que é o dia 31, de fato, caiu bem no dia 31, domingo, nós vamos falar aqui e teremos pregações que serão mais voltadas aos fundamentos, valores, princípios que nortearam a Reforma. Princípios, valores e fundamentos que são bastante preciosos e valiosos para nós, porque nós somos uma igreja histórica, nós somos uma igreja luterana e nós não queremos passar batido por essa data que foi muito marcante, não só para a igreja, para o mundo. A Reforma Protestante foi importante, por mais que os não adeptos ou os que não gostam, a Reforma Protestante trouxe muitos benefícios ao Ocidente. Então nós vamos aqui durante alguns domingos falar sobre esses princípios que foi importante para a Reforma e que continua sendo importante também para nós. E o tema da mensagem de hoje, começando essa série aí de 3 domingos, o tema da pregação de hoje é brincando com coisa séria. Brincando com coisa séria. E essa história que nós vamos ler agora, daqui a pouquinho, já, da Bíblia que nós vamos ler, essa história é sobre, que é baseado nela, a pregação, é sobre um importante rei de Israel, chamado Herodes Agripa I. Então essa história, esse rei que nós vamos ler daqui a pouco, é esse que eu estou falando para vocês, é o rei Herodes Agripa I, não é o rei Herodes que mandou matar, que autorizou, estava lá, junto com o romano ali que permitiu a morte de Cristo. Não, já é outro. Esse aqui é o Herodes Agripa I. Quem é o Herodes Agripa I? Ele era neto do Herodes Tetrarca, ou o grande Herodes, Então ele era neto desse rei. Esse grande, o Herodes Tetrarca, ou Herodes o Grande, esse era o Herodes que era rei em Israel, nomeado pelos romanos, com a permissão dos romanos, na época que Jesus nasceu, que ordenou o massacre das crianças em Belém, mas que também construiu vários prédios e fez algumas reformas e trouxe riqueza ali para a nação. Foi ele que reformou o templo e fez com que o templo fosse restaurado e ficasse muito belo, as semelhanças do templo de Salomão. Esse era o Herodes o Grande, o tetrarca, e esse Herodes que nós vamos ler agora aqui a história é o Agripa, é neto dele. Esse Herodes Agripa, ele foi enviado na sua juventude, ele foi enviado pelos seus pais para Roma para estudar. E lá em Roma, ele se torna muito amigo nos seus estudos, nos seus círculos de Gaio, vulgo Calígula. Então ele se torna muito amigo de Calígula. E então, no ano 37 depois de Cristo, Calígula se torna o imperador do Império Romano. No ano 37 depois de Cristo. Mas no ano 39, Calígula nomeia Agripa, Herodes é um título, ele nomeia Agripa como rei de algumas regiões. Politicamente, ele nomeou esse seu amigo rei de algumas regiões ali de Israel, em 39. E em 41, de novo, por influência política, agora não mais de Calígula, mas de outro imperador, porque Calígula não durou muito tempo, ele era meio doidão, Herodes Agripa se torna igual ao seu avô,
o rei de praticamente todas as regiões de Israel, de todas as tetrarquias. Então, isso em 41. E esse rei, Herodes Agripa I, ele brincou com coisas sérias. E por isso morreu. Esta história que a gente vai ler é do ano 44 depois de Cristo, e narra ali o momento que ele brincou com coisa séria e veio a falecer. É uma história que parece que não faz muito sentido dentro das narrativas de Atos, né? Está acontecendo, né, a igreja expandindo, milagres e coisas. Daqui a pouco conta a história desse rei e a sua morte trágica. Então, se essa narrativa é do ano 44, significa que nós estamos falando aqui de pelo menos 14 anos de existência da igreja. A igreja já existe em Jerusalém, já expandiu para algumas regiões e tem 14 anos desde a morte e ressurreição de Jesus. Então os líderes já estão mais maduros, bem conhecidos. E esse é o momento então que acontece. E eu convido você então para ler o texto comigo de Atos capítulo 12, do versículo 19 ao 24. Atos 12, 19 a 24. Vamos lá para a leitura? Atos 12, 19. E descendo da Judéia para Cesareia, Judéia, na verdade é descendo de Jerusalém, né? Está na Judéia, né? Só que ele desce de Jerusalém, que fica no alto, nas montanhas, em Israel, e vai para Cesareia, que é a beira-mar marítima. Jerusalém é a capital para os judeus e Cesareia era a capital para os romanos, onde normalmente os líderes romanos ficavam. Mas esse rei não, esse rei morava em Jerusalém. Só que devido a alguns incidentes, ele desceu para ficar um tempo em Cesareia. E ali ficou durante algum tempo, diz o versículo 19. Herodes estava furioso com os habitantes de Tiro e Sidom. Mas estes foram à sua presença, de comum acordo, depois de conquistar o apoio de Blasto, o camareiro do rei. Eles pediam paz, porque a sua terra dependia do país do rei para a abastecer. Tiro e Sidom é onde é o Líbano hoje. E Tiro e Sidom, de alguma maneira, eles eram muito importantes, o porto deles, para o comércio no Mediterrâneo. Mas eles eram um país muito pequeno, então eles tinham pouco alimento. Eles dependiam muito do alimento que vinha de Israel para eles. E eles estavam brigados com o rei de Israel, então o alimento não chegava lá, o negócio estava feio em Tiro e Sidom. Eles estavam brigados com o rei. E nesse momento os habitantes de Tiro e Sidom clamaram por um encontro com o rei de Israel, para que amenizasse, né, esse boicote que o rei de Israel estava fazendo sobre Tiro e Sidom. Então ele desce para Cesareia, onde vai ter um encontro com essas lideranças de Tiro e Sidom. E ele faz uma palestra, já vou mostrar, no anfiteatro que existe até hoje, lá em Cesareia. Ele faz uma palestra para os habitantes de Cesareia e para muitos habitantes que vieram de Tiro e Sidom, que está narrado aqui. Então o versículo 21 diz: no dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e passou a dirigir-lhes uma palavra. Joséfo diz que ele usou uma veste real prateada. E esse discurso foi de manhã, quando o sol está dando de frente. Então ele reluzia devido às suas vestes. E o povo exclamava, depois do discurso dele, o povo exclamava: é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Contudo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. É uma narrativa, uma história da morte de um rei que brincou com coisa séria e morreu, mas o último trecho aí diz: contudo, a palavra de Deus crescia e multiplicava. O autor aqui, Lucas, está fazendo um contraste. O que faz com que a igreja não cresça, o que é prejudicial à obra de Deus, mas a igreja que não estava realizando isso crescia. Deus julgou, irmãos, Herodes
Agripa, um judeu por parte de mãe. O pai dele não era judeu, mas a sua mãe era judia. Então ele era um judeu por parte de mãe, conhecedor das escrituras do Velho Testamento, residia em Jerusalém, então ele estava no centro do culto judaico, frequentava o templo, e que, movido por interesses políticos, para conquistar a simpatia dos judeus, você vai ver isso no capítulo 12, você vai ver isso no capítulo 12, no início do capítulo 12, ele começou a mandar prender os cristãos. Então temos 14 anos já da era cristã e da igreja em Jerusalém e outras regiões. E para agradar os judeus que não gostavam dos cristãos, ele começou a prender vários irmãos da igreja. E nessa ele prende Tiago, irmão de João, e prende Pedro. Tiago ele manda matar. Foi a morte do primeiro apóstolo. Ele manda matar ao fio da espada. Pedro, e ele viu que isso agradou muito aos judeus. Então ele resolveu que ele ia também mandar matar Pedro. E a gente vai ver essa história da prisão de Pedro, e Pedro escapando da prisão milagrosamente, o anjo vai lá e liberta ele no capítulo 12. E aí no 13, ele fica bravo lá com o pessoal que não viu isso, manda matar também os soldados, porque Pedro foi solto, e a lei romana dizia que o soldado que deixasse um prisioneiro escapar ia receber a pena que o preso tinha. E a pena de Pedro era a pena de morte, ia acontecer no dia seguinte, mas ele foi livre. Então ele mandou matar os soldados que deixaram Pedro fugir, e indignado com a situação desceu para Cesareia. Bom, pelo capítulo 12, nós podemos ver que esse rei, ele não gostava muito da igreja. Ele não era simpatizante da igreja de Cristo. Mandou matar Tiago e ia fazer isso com Pedro. Mas o versículo 23 que está aí projetado, ele diz que esse rei, ele teve um fim trágico. O texto diz que ele foi ferido por um anjo e foi comido de vermes. O texto nos dá a entender que parece que ele foi morto imediatamente. Dá a entender, mas também pode não ter sido isso. José, um historiador da mesma época, que narrou também essa história que Lucas registra no livro de Atos, diz que ele morreu 5 dias depois. Depois do seu discurso, ele foi para o palácio e ele passou 5 dias uivando, gemendo, com dores terríveis abdominais, e então morre. Então essa ideia do comido por vermes, eles entendiam que ele estava sendo devorado por dentro, e por isso tendo dores terríveis abdominais, e assim ele faleceu. O texto de Atos nos diz que o juízo de Deus que trouxe sobre esse rei, por causa das suas maldades, mas especificamente ele teve o juízo de Deus, estava atrelado ao fato de ele brincar com uma coisa muito séria. Ainda mais sendo um judeu, conhecendo as escrituras do Velho Testamento, frequentando o templo, tendo toda a filosofia e a ideia do monoteísmo, né? Ele brincou com coisa séria. Sabe com o que ele brincou, irmãos? Ele brincou com a glória de Deus, que é algo muito sério. Brincar com a glória de Deus significa que ele fez pouco caso de Deus. Ele não honrou a Deus. E ainda ficou com a glória que era de Deus para si. O versículo 22 diz que depois do discurso em Cesareia, durante, o povo gritava: é voz de um Deus, não de um homem. Aquilo deve ter feito muito bem para ele gostou muito desse negócio, né? Se achando um Deus, ele já foi lá com vestes que brilhavam, fez um discurso que pode ter sido muito eloquente, e o povo começou a tratar ele como um Deus, e ele ficou com a glória. E então o Senhor puniu Herodes Agripa publicamente por aceitar honras que eram devidas somente ao próprio Deus. Esse é o fato, o pano de fundo histórico dessa história. Irmãos, o Senhor, o nosso Deus, as Escrituras dizem que é um Deus zeloso. Em vários textos a Bíblia diz que Ele não divide a sua glória com homem algum. Esse é o ensino das Escrituras. Deus não divide a sua glória com criatura nenhuma.
E Herodes Agripa brincou com uma coisa séria e foi comido de vermes. Irmãos, a glória de Deus é uma coisa muito séria. Vamos ajudar os irmãos que estão com um pouquinho de sonolescência. Olha aí para o irmão do lado, olha para a cara dele, arregala o olho e diz: irmãos, a glória de Deus é coisa séria. Oi, você não disse? Fala aí, olha para o seu irmão e diz: irmãos, a glória de Deus é coisa séria. Irmãos, nós não nascemos com uma etiqueta. A etiqueta traz informações do produto. Nós não nascemos com uma etiqueta. Nós não viemos a esse mundo com uma bula. O médico tira, obstetra, é o pediatra, obstetra, né? O pediatra está do lado. E de repente, enroladinho com a criança, o Vicente veio? Não veio. Né? Veio com uma bula? Tira a criança? Não, veio no culto, estou dizendo que você veio com a bula. Vou perguntar para os mais novos, daqui a pouco a coisa mudou. Não vem com bula, não vem com etiqueta para esse mundo, dizendo qual que é o propósito, qual que é o sentido da vida, para que a gente serve. Nós levamos anos para descobrir o propósito. Alguns nem descobrem, outros nem se importam, outros descobrem, mas não estão nem aí, não fazem nada com essa descoberta. A palavra de Deus diz que a razão, o propósito de nossa existência é a glória de Deus. Essa é a razão de Deus ter criado todo o universo. Essa é a razão da existência da igreja. Essa é a razão da minha e da sua vida. Seja por palavras, seja por ação, seja por pensamentos, irmãos, tudo o que nós fazemos deveria redundar em glória de Deus, o Pai, e de seu Filho Jesus Cristo. Esse é o ensino da palavra de Deus. E Deus espera isso dos cristãos, e Deus espera isso de tudo que Ele fez, inclusive de quem não é. Recai sobre tudo que existe esse propósito de glorificar a Deus. 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, só temos uma vida. É isso que é o ensino fiel das Escrituras. Só temos uma vida. E ao final dela nos será pedido conta, um dia, do que você fez nessa vida, da vida que lhe foi dada. Na vida que lhe foi dada, até hoje, até esse momento, você tem glorificado a Deus com ela? Porque é isso que nós vamos ter que dar conta. Não, nunca, quase nunca. Para falar bem a verdade, não estou nem aí. Então, se esse é o seu pensamento a respeito da glória de Deus e como você encara a glória de Deus, o sentido da sua vida, então quer dizer que você, à semelhança do rei Herodes Agripa, está brincando com fogo. Essa história está na palavra de Deus, ela é um alerta. Ela não está ali à toa. Você está brincando, se você não está nem aí para a glória de Deus, você está brincando com coisa muito séria. É nada mais, nada menos que o seu destino eterno que está em jogo. Veja bem, você pode estar desperdiçando a chance que te foi dada, concedida por Deus, fazendo pouco caso de Deus, lhe dando pouco peso de importância. Mas Marcelo, eu não faço pouco caso de Deus. Eu vou na igreja, eu vou aos cultos, eu leio a Bíblia. Que bom, irmão. Mas não esqueça, Herodes Agripa também fazia isso.
Mas a glória de Deus não era a motivação por trás das motivações da vida desse rei. E ele morreu. Foi comido de vermes, diz a palavra. A glória de Deus como objetivo último de toda a nossa vida, objetivo último. A gente tem várias motivações. Por que eu faço isso? Por que eu estou trabalhando? Por que eu vou guardar dinheiro? Por que eu vou fazer tal curso? A gente tem várias motivações. Mas a nossa motivação por trás de todas as motivações precisa ser a glória de Deus. De que maneira esse curso que eu quero ganhar mais dinheiro, trazer mais recursos para minha família, trocar de carro, ok, são motivações, não estão erradas, mas de que maneira as motivações que eu tenho vão redundar em glória e louvor de Deus? Sim ou não? Então, a glória de Deus como objetivo último de nossa vida, de alguma forma, capta bem o espírito, a ideia da reforma protestante. Por isso que eu estou trazendo essa mensagem hoje, aqui para falar da glória de Deus. Porque de uma maneira, a ideia de viver para a glória de Deus era um tema, era uma moral, que captava muito bem o espírito daquela época e a importância daquilo que eles estavam querendo restaurar, reavivar e trazer de volta para a igreja. Capta muito bem porque a ideia da vida vivida para a glória de Deus, ela tira os nossos olhos das capacidades humanas. Ela tira os nossos olhos do humanismo que havia crescido dentro da igreja. A renascença estava estourando, né? Estava acontecendo e estava bombando. O humanismo começou bem, depois o humanismo se desviou, né? Mas o humanismo já desviado de maneira ruim também estava dentro da igreja. Então, os reformadores levantaram uma bandeira que caía muito bem para que a igreja parasse de olhar excessivamente para o homem, confiar excessivamente no homem, colocando no homem todo o peso das decisões, inclusive da salvação, e recolocando os olhos em Deus, numa visão acertadamente teocêntrica, onde se reconhecia que a mão soberana de Deus é que conduzia toda a história. Não era o homem a medida de todas as coisas, mas era Deus que era a medida de todas as coisas. Então, a Deus toda a glória, quando a igreja ensinava e quando era levantada esse princípio, a igreja estava reconhecendo, é Deus quem faz, é Deus quem dá e é Deus quem tira. A Ele seja toda a glória, confessavam os cristãos e a igreja de Cristo. A palavra glória, já que a gente está falando aqui de viver para a glória de Deus, a palavra glória, ela vem da palavra grega doxa, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, mas ela também se encontra no Velho Testamento. No Velho Testamento o termo é kabod. Não sei se a pronúncia é essa, não sou muito judeu, né? Ou kabod, sei lá. Mas essa é a palavra, né? Doxa no grego e kabod em hebraico. Vocês devem ter lido, ou se eu falar aqui talvez vocês lembrem, da história do sacerdote Eli. Ele tinha 2 filhos, não era lá grandes coisas. Eles vão para a batalha, vão guerrear contra os filisteus e levam a arca da aliança, na crença que só a presença da arca já resolveria as coisas. E o que acontece é que eles perdem a batalha, os 2 filhos de Eli morrem na batalha, e os filisteus ainda pegam a arca e levam embora. E quando o mensageiro chega para falar para o sacerdote essa notícia, de que os 2 filhos dele tinham morrido na batalha, e ainda a arca de Deus, que era o símbolo da presença de Deus, tinha sido levada embora pelos filisteus, o profeta Eli cai duro, morre, né? Morre com essa notícia. E nesse mesmo dia, nessa tragédia, onde a arca vai embora, os filhos morrem, Eli morre, a nora de Eli, uma das esposas de uma desses filhos de Eli que morreu em batalha, estava grávida e ela ganha um filho nesse dia. Bem nesse dia. Você lembra como é que é o nome que ela deu para o filho? Icabod. Acabou a glória. Se foi a glória. Se a gente olhar para a etimologia
a origem da palavra glória, quer seja o doxa ou o kabod, nós vamos ver que essa palavra, na sua origem, significa, para a gente entender, já que a gente fala tanto de viver para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, a glória de Deus, a palavra glória, na sua etimologia, na sua origem, significa peso, significa importância. É isso que é a etimologia, a origem da palavra glória, que aparece muitas vezes nas Escrituras. Ou seja, então quando a gente está falando de viver para a glória de Deus, está falando da glória de Deus, nós estamos dizendo que a glória de Deus diz respeito ao seu peso. A glória de Deus diz respeito ao peso de Deus. E não é o peso físico, porque a gente já viu aqui que Deus não é matéria. Amém? Está falando aqui da importância de Deus. É isso que fala a glória de Deus. Às vezes, não sei se vocês têm essas brincadeiras, tem alguns grupos aí que eu estou que o pessoal brinca. Às vezes a gente brinca quando a gente recebe uma foto, no grupo, uma foto de algumas pessoas, muito importante, as pessoas dizem, não estou conseguindo nem baixar aqui. Travou o celular, caiu a internet, de tão importante que é. As pessoas que estão aí na foto, travou. Deus, irmãos, é pesado. Deus é extremamente importante. Deus é tão importante, tão grande, tão pesado, que a nossa mente limitada, quando tenta dar algum download de Deus, ela trava. Entendeu? Ela apaga. Ela não consegue conceber de tão imenso e pesado que Deus é. Viver para a glória de Deus significa que eu e você, a igreja de Jesus, em nossas vidas, nós precisamos tratar a Deus, dar a Deus a gravidade e a importância que Ele é digno. Qual o tamanho de Deus? Pensa aí. Qual o tamanho de Deus na sua vida? Deus é espaçoso? Quanto que Deus ocupa de espaço na sua vida? Irmãos, a glória de Deus, seu peso, a sua importância é coisa séria. Não é à toa que o livro de Salmos, que é um livro de adoração, um livro de cânticos, um livro de adoração, encerra os seus 150 capítulos com uma doxologia, chamando o povo para adorar a Deus, chamando o povo para dar importância, peso, e ele vai dizer no seu último versículo do livro de Salmos, todo ser que respira, adore. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Não é à toa que a Igreja de Cristo tem cantado ao longo da história, Glória Patri. Ao longo dos séculos a Igreja canta. E eu ia pedir, mas eu não lembrei, tentei pesquisar, depois eu esqueci. Glória ao Pai, glória ao Filho e ao Santo Espírito. Quem que canta essa canção? Me ajuda aí, irmãos. Tem uma canção que a gente canta que fala isso, né? Glória ao Pai, ao Filho. Não me deixe cantar que vocês vão embora. Eu tentei procurar para sugerir e eu esqueci, não lembrava quem cantava. Não, exatamente. O Glória Patri é algo que a igreja canta, desde os cantos litúrgicos, desde a história da igreja, cantava isso. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Santo Espírito de Deus. Depois foi melhorado, incorporado, essa música que eu falei é só um refrão da música. Mas tem canções que é só isso, e a igreja fica repetindo isso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Não é à toa. Não é à toa que a oração do Pai Nosso termina, tudo bem que está entre colchetes, não está nas melhores traduções, mas termina chamando o povo no final da oração para dizer, pois teu é o reino, o poder e a glória. Irmãos, a Deus toda a glória precisa ser abatida do nosso coração. Os maiores compositores alemãos, Bach, gaúcho, né? Bach.
Toda a composição dele, ele terminava lá com DTG, né, G. A Deus toda a glória, a sua composição, as suas obras de arte, e ele dizia que era para Deus, e reconhecia, atribuía a Deus toda a glória. A batida do nosso coração precisa ser a Deus toda a glória. Agora, se Deus, em sua palavra, nos diz que, ele diz, né, um dos textos é Isaías 42:8, Deus diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e eu não reparto a minha glória com ninguém. Então essa é uma ideia, que Deus é o ser glorioso, e a glória que é dele, e ele não reparte com ninguém. O rei ali tentou ficar para ele uma glória que era de Deus, e foi comido por vermes. Então esse é o princípio geral, mas por que Paulo complicou a nossa ideia? Ao escrever um texto lá em 1 Coríntios 39, 1 Coríntios 15, do 39 ao 41, que está aí projetado, mas eu quero ler com os irmãos esse texto, que fala o seguinte: nem toda a carne é a mesma. Os seres humanos têm uma espécie de carne, os animais outras, as aves outras e os peixes outros. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a majestade das celestes, ou uma é a glória, e outra é a dos terrestres. Uma é a majestade, eu acho que está aí dizendo, né? Errei a tradução que eu queria pegar, mas a majestade está dizendo a glória. Uma é a majestade ou a glória do sol, outra é a glória da lua e outra é a glória das estrelas. Porque uma estrela distingue-se em glória de outra estrela. Deus não reparte a sua glória com ninguém, com criatura nenhuma. Mas Paulo está atribuindo glória a vários elementos criados. Ele diz que há uma glória que é do sol, uma glória que é da lua, uma glória que é dos animais, uma glória que é dos homens. Paulo parece uma contradição, mas não é, irmãos. Como que Deus diz então que ele não compartilha a sua glória, mas tem esse texto de Paulo? O ponto é que essa glória, que tem diferentes glórias na criação, que Paulo diz, essa glória da criação, ela é uma glória emprestada. É uma glória que é a marca do Criador na criação, como se fosse a impressão digital de Deus na criação. É o reflexo da glória de Deus em sua criação. Assim, o mundo criado é chamado a refletir a glória de Deus, e por isso que essa é a nossa missão. Amém? Toda a glória que você almeja alcançar, ela precisa ser apenas um reflexo da glória de Deus. Todo sucesso na sua vida, seja o que for que você almeja, ele precisa ser traduzido em última instância na glória de Deus. Toda a criação e glória que há na criação é uma glória emprestada, porque a criação existe e foi chamada a refletir a glória do seu Criador. É para isso que nós existimos. Nós somos espelhos daquele que nos criou. Nós não somos o máximo, irmãos. Você não é o máximo, irmão. Você pode ser muito bom em muitas coisas, mas você não é o máximo. Você não é o melhor que existe. Nós devemos refletir o melhor. Nós devemos refletir aquele que é o melhor que existe. Então, a glória de Deus, ela é compartilhada. Ela não é compartilhada, desculpa, ela não é compartilhada, mas ela é refletida em nós. Ela é refletida através dos seus filhos, para que o mundo creia naquele que ele enviou. Amém? Irmãos, nós somos chamados a espelhar ou refletir a glória de Deus em nossas relações. As suas relações espelham a glória de Deus? As suas conversas, começando com você mesmo, os pensamentos refletem a glória de Deus. As conversas que vocês têm com amigos, com outras pessoas, refletem a glória de Deus. As suas atitudes em casa, na escola, no trabalho, no trânsito, no grupo das gurias,
no futebol, andando a pé, a cavalo, de bicicleta, de carro, onde for. Reflete, espelha a glória de Deus. Porque nós somos chamados, a gente existe para isso. Há 2 episódios muito marcantes sobre a glória de Deus na Bíblia, que eu quero trazer aqui para reforçar isso que eu estou falando. Então a Bíblia tem muitos episódios, mas 2 são bem marcantes que eu queria relembrar aqui os irmãos desses episódios. Um deles envolve Moisés, o grande líder de Israel, que foi usado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito e conduzi-los através do deserto até entrarem na terra prometida. Irmãos, Moisés foi um cara muito fera. Moisés foi um homem que viu muito da glória de Deus. Moisés viu a glória de Deus na sarça ardente. Deus me deu a graça de subir aquele trem. Uma vez na vida, não vou mais. Eu subi o Monte Sinai, eu não vi sarça nenhuma. Aliás, ardia era minhas pernas, caminhar até aquele monte. Mas eu não vi sarça nenhuma. Moisés viu a glória na sarça ardente. Moisés viu a glória nos sinais que ele presenciou no Egito. Moisés viu a glória nos sinais que ele viu no deserto. Moisés viu a glória num mar que se abre e o povo passa por terra enxuta. Moisés viu a glória numa coluna de fogo que conduzia o povo durante a noite e o maná que eles recebiam. Moisés viu muito da glória de Deus de muitas formas, mas mesmo assim o menino estava insatisfeito. A Bíblia diz que ele queria mais, ele queria ver a face de Deus. E lá no Êxodo, capítulo 33, diz que ele diz para Deus, lá no Monte Sinai, ele diz para Deus que ele queria mais, e que ele queria agora ver a glória de Deus, ou a face de Deus. E o que Deus fez, o que Deus disse para Moisés diante desse desejo? Deus disse: ô Moisés, ok, rapaz, você quer ver a minha face, você quer ver a minha glória, então faz o seguinte, te esconde aqui, nesse buraco da rocha, a fenda, entra aqui, e eu vou passar por você com toda a minha glória, só que você não vai ver. Depois que eu passar, sim, você pode dar uma espiada, e você vai ver, não a minha face, mas você vai ver as costas. E Deus fez isso. Deus botou Moisés lá no buraco da pedra, Deus passou com toda a sua glória, e Deus olhou, e Moisés viu Deus de costas. Você pode ler essa história lá em Êxodo 33. E ele disse: por que você não vai ver minha face, Moisés? Porque homem nenhum que vê a minha face permanece vivo. Porque é muita glória, é uma glória que você não tem ideia, é um peso que, se você ver esse peso e tentar assimilar, vai fritar o teu cérebro. Não tem jeito, não tem Wi-Fi, aí vai cair. Então eu não vou deixar. Eu tenho uma obra para fazer na sua vida, não é chegar o tempo ainda de eu te recolher. E se ver minha face, você vai morrer, Moisés. E a história diz que Moisés então vê Deus de costas, uma glória parcial, não era bem aquilo que ele queria. E quando ele desce para o monte, Moisés está brilhando. Ele passa vários dias brilhando, reluzindo, que ofuscava a visão das pessoas. As pessoas que olhavam para Moisés ofuscavam. Quando acorda e alguém liga a luz, entra no quarto, faz aquela coisa maravilhosa, aquela grosseria, e liga a luz, Moisés brilhava tanto que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Moisés teve que usar um véu por um tempo, até que aquela luz fosse diminuindo. Agora me diz aí, de onde, não combinou, de onde
veio aquele brilho no rosto de Moisés. Uma coisa te digo, não veio de Moisés, não veio de dentro dele. O brilho que Moisés emanava ao descer do monte, ter um encontro com a glória parcial de Deus, e apenas um vislumbre, foi muito rápido. O brilho era apenas o reflexo de um breve encontro com a glória majestosa do Deus Todo-Poderoso. Então essa é uma história marcante a respeito da glória de Deus. Uma outra história, agora indo para o Novo Testamento, um outro episódio bem marcante sobre a glória de Deus, é aquele encontro que aconteceu com os 3 apóstolos de Jesus, Pedro, Tiago e João, quando subiram com Jesus num monte que hoje é conhecido como Monte da Transfiguração. Está narrado, pelo menos aqui vou falar para você, está em mais de um evangelho, mas você vai encontrar em Mateus 17, do 1 ao 13. Jesus sobe com esses discípulos lá, e de repente Jesus é transformado, Jesus é transfigurado. Eles estavam vendo para Jesus homem, e de repente eles não estão mais vendo Jesus homem, de repente eles estão vendo a divindade de Jesus. O Deus oculto se torna revelado agora aos homens, e essa é a visão da glória. E o texto lá do Evangelho diz que Jesus, as suas vestes e o próprio Jesus brilhava mais do que o sol, e que eles caíram com o rosto em terra. Eles não conseguiram ficar de pé diante daquela glória, e eles ficaram assim, de queixo caído. Ao mesmo tempo foi algo encantador, mas deve ter sido algo aterrador também. Irmãos, de onde veio essa luz, essa glória que estava em Jesus no Monte da Transfiguração? De onde veio? Essa glória, irmãos, não era refletida. Essa glória não era o reflexo da glória do Pai em Jesus. Não, irmãos, essa veio de dentro. Simplesmente Deus tirou o véu naquele momento. Foi desvelado. Amém? Houve uma manifestação da divindade de Deus, do Deus oculto que vinha se revelando no Velho Testamento. De repente ele se mostra para aqueles 3 homens. Essa glória, esse peso, essa relevância, essa majestade, homem nenhum tem. Agora, quando Moisés refletiu a glória de Deus no encontro com Deus, ele estava fazendo o que todos nós devemos fazer. A nossa maior missão, irmãos, na terra, é refletir a glória de Deus nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Essa é a missão. A gente devia falar para a gente isso quando acordar de manhã, no meio-dia, fazer um feedback, dar uma olhada se está acontecendo, no final da tarde de novo, e pensando se as suas ações, palavras e pensamentos estão refletindo, porque essa é a missão de toda a criação, de todo o universo, revelar a glória de Deus. Viver para a glória de Deus, ou revelar a glória de Deus como missão, é uma vida de adoração, é o resultado natural de uma vida que vive para a glória de Deus. Se você vive para a glória de Deus, então a sua vida é uma vida de adoração, em todos os sentidos, em todos os momentos. Você curte, você ri, você brinca, você até peca, etc, entendeu? Não quer dizer que uma vida de adoração você é o Zezinho que passa certo o tempo todo, mas uma vida de adoração, uma vida que traduz, que mostra, que revela, que exalta. É o resultado normal de se viver para a glória de Deus.
Uma vida que aponta para Cristo. E é um ciclo natural de adoração e missão. Nós adoramos, e no que adoramos através das nossas vidas, da beleza das nossas vidas, da presença de Cristo em nossas vidas, ao mesmo tempo que nós adoramos, nós apontamos. Então a adoração anda junto com a missão. Porque você está refletindo a glória de Deus, e ao refletir a glória de Deus para um mundo que está em trevas, as pessoas serão atraídas para a luz que em ti está. Mas o problema é que as pessoas, e isso também inclui os cristãos, brincam com o que é sério. E um texto bíblico bem importante para caminhar aqui para o fim dessa mensagem, que fala de como que as pessoas, incluindo os cristãos, brincam com coisa séria, é o texto que nós encontramos lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Todo o capítulo ali é super importante. Paulo estava começando a ensinar os romanos os princípios, uma teologia mais completa, um ensino completo, e ele começa a introduzir essas verdades. Então o capítulo 1 é muito importante, mas eu quero ler do 18 ao 21, a respeito de brincarmos com a glória de Deus. O que Paulo diz nessa carta? Olha só o que diz lá no versículo 18. Pois a ira de Deus se revela do céu, contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Obrigado. Obrigado, Wanda. Então, porque conhecer de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos, versículo 20, invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebido mediante as coisas que foram criadas. De modo que esses homens são indesculpáveis. Porque mesmo tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis em suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Irmãos, então o versículo 21 diz que os homens em suas impiedades vivem vidas que não glorificam a Deus. Quem não glorifica a Deus? A humanidade. Paulo aqui não está falando de um grupo específico. Isso aí é o pessoal das letrinhas, né? LGBT, não. Paulo está falando que a humanidade toda. Quem que não glorifica a Deus e vive na impiedade? Todos nós. Pois ele vai continuar falando. Os judeus são culpados, os gentios são culpados, e todos são culpados diante de Deus, e por isso Deus está irado contra a humanidade. E sobre a humanidade pesa uma sentença de condenação, que se não for revertida, vai ser executada. Deus está irado, e continua, com a humanidade que vive em suas impiedades. Por quê? Porque não glorificam a Deus. A glória de Deus é coisa séria. Não glorificam a Deus. E somente Cristo pode aplacar essa ira e salvar-nos dessa condenação que já está estabelecida sobre a humanidade, que resolveu não dar bola para Deus, não glorificar a Deus, não honrar a Deus. Só Cristo pode nos salvar da condenação que já foi estabelecida por causa dos nossos pecados. Mas Deus, aqui uma pergunta bastante honesta, viu? As pessoas voltam e meia falam quando a gente fala dessas coisas, você vai ler em livros, em artigos, ateus, sei lá o quê. Mas Deus vai punir as pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, Ricardo? Igreja, as pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, Deus vai punir
essas pessoas? Acho que não por esse motivo, pode ser por outro motivo. Tais pessoas teriam um ótimo argumento no dia do juízo final, não é? Chegariam diante de Deus, sendo Cristo o mediador da nova aliança, aquele que nos resgata, e elas teriam uma ótima desculpa dizendo: olha, mas nós nunca ouvimos falar de Cristo, porque tem muitas pessoas que nascem e morrem sem falar de Cristo. Tem, irmãos? Não adianta espiritualizar. Tem muita gente em muitas culturas que não sabem quem é Cristo. Nós somos privilegiados na cultura ocidental. Mas Deus iria punir ao fogo eterno, a ser comido de vermes para sempre, aqueles que nunca ouviram falar de Cristo? Sim, essas pessoas poderiam chegar diante do trono de Deus e reclamar que nunca ouviram falar de Cristo, achando que isso seria um álibi perfeito, mas elas estariam erradas quanto à absolvição da condenação dos seus pecados. Elas continuariam ainda debaixo da ira de Deus. Não ouvir falar de Cristo não é o que nos absolve, porque Cristo não é agente de condenação, Cristo é o agente da salvação. A gente sabe de cor o João 3,16, mas o 3,17 diz que ele veio ao mundo não para julgar o mundo, mas para ser a salvação do mundo. Então o fato de você não ouvir falar de Cristo não impede você de ser condenado, sabe por quê? Porque Paulo aqui está nos dizendo, com todas as letras, é isso que ele estava ensinando, que nenhum homem vai chegar diante de Deus e poder dizer que é desculpável. Ninguém. Todas as pessoas são culpadas e Deus está irado com todas as pessoas, não porque elas não ouviram falar de Cristo, mas porque elas rejeitaram o Pai. Porque elas não atribuíram honra, glória e louvor ao Pai. Porque elas viveram a vida de maneira que não deram peso de importância a Deus. Porque Deus não ocupou o espaço que ele devia ter ocupado, igual que é todo, na vida das pessoas. E porque as pessoas não glorificam o Pai, é que elas são condenadas. E dessa culpa, Paulo diz que todos os homens são indesculpáveis. Sabe por quê? Porque ouvir falar de Cristo, muitas pessoas e povos acontecem de não conseguir ouvir a falar de Cristo. Mas Paulo, em Romanos, e a gente conhece pelas Escrituras, diz que Deus, o Pai, se tornou manifesto a todas as pessoas. Manifesto é claro, como luz do sol. Deus se tornou conhecido de todas as pessoas, de toda a humanidade, em todos os tempos, em todas as épocas. Ninguém vai poder chegar diante do Pai e dizer: eu não tive chance de conhecer. Deus diz que Ele se tornou claro o seu conhecimento, como os seus atributos, o seu poder, foram revelados na criação. De maneira que ninguém vai poder dizer: eu não sabia que o Senhor existia. E por isso que todas as pessoas são indesculpáveis. E só pode reverter essa culpa através de Cristo. Mas não serão inocentadas se não encontrarem a Cristo, porque não é por rejeitarem a Cristo, mas é por rejeitarem o Pai, que foi revelado claramente na criação. Então, Romanos 1,19 diz que ele se revelou, manifestou amor. Gente, ele manifestou-se como um Deus amoroso, como um Deus poderoso, como um Deus inteligente, como um Deus sábio,
na criação. Deus não se revelou por enigmas, com pistas, não ficou subentendido nas entrelinhas da criação. Não, o texto diz que Deus se revelou com outdoor, muito claro. Versículo 19 e 20 diz: pois o que pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Gente, o que pode se saber de Deus, Deus manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que os homens são indesculpáveis. Vocês entenderam? O versículo 18 diz que só não vê quem não quer. Só não vê quem quer trocar a verdade pela mentira, porque a mentira está estabelecida e ela é muito clara. Agora as pessoas olham para a mentira e para a verdade e negam, distorcem, alteram. Os homens mudam a verdade pela mentira, mas a verdade está aí. Só não vê quem não quer. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Versículo 21. Irmãos, o pecado não é falhar em ter o conhecimento de Deus, porque isso Deus já resolveu com clareza, e com clareza tal que ninguém poderá usar essa desculpa. O conhecimento de Deus está acessível e disponível de todas as pessoas. O pecado acontece depois. O pecado acontece com o que nós fazemos com o conhecimento de Deus, que é claro em sua criação. E por isso que o objetivo último da evangelização, a nossa tarefa, é levar toda criatura a dar glória a Deus. Esse é o trabalho da evangelização. O Evangelho apresenta a Cristo, a pessoa entra nesse ambiente de adoração, ele vive para Cristo e para a glória de Deus, então agora a sua vida adora a Deus. Então o trabalho final da igreja, de toda a evangelização, é levar a criatura caída a glorificar a Deus. É levar as pessoas a se desvencilhar dos laços de idolatria. É levar as pessoas a parar de adorar a criatura e começar a adorar o Criador, com fé e devoção. Na essência, irmãos, da impiedade da humanidade, está o fato de nós não darmos glória a Deus. E eu não estou falando de coisa que os crentes falam, não é dar um grito, glória a Deus, que é legal, pode dar, é benção, ok? Mas não é de dar um grito, glória a Deus. Na essência da impiedade da humanidade, por isso que toda a humanidade está condenada, está o fato de nós não darmos glória a Deus, de nós darmos as costas para Deus, de Deus não ser importante nas nossas vidas, de Deus não ser pesado em nossas vidas. E ainda além de Deus não ter importância, nós atribuímos a glória que pertencia a Ele à criação. Nós atribuímos a glória que pertence a Deus a algo menor. Você pode amar um filho e chegar à conclusão que a razão da sua vida é o filho. O que você fez? Atribuiu a glória que pertence a Deus a algo que é menor do que Deus, que é algo bom, uma dádiva maravilhosa. A impiedade está em não dar a glória a Deus, mas ao não dar a glória a Deus, você acaba entrando em idolatria. Esse é o fato. A essência do pecado mais básico da humanidade é a idolatria. E os reformadores, e por isso que a gente está trazendo esse princípio aqui, os reformadores entenderam esse texto e viram como facilmente nós deixamos de adorar a Deus e atribuímos glória a coisas menores do que Deus. Facilmente nós fazemos isso. E a igreja estava perdida fazendo isso. E eles viram a importância desse princípio e começaram a restaurar esse princípio. Irmãos, se nós não vivemos para a glória de Deus,
facilmente caímos em idolatria, e os idólatras não entrarão no reino dos céus. Se nós não vivemos para a glória de Deus, facilmente caímos em idolatria. Se Deus não for a razão por trás de todas as razões, se Deus não for a motivação por trás de todas as motivações, então facilmente nós atribuiremos a glória que é devida a Deus a outras coisas. E o que é isso? Isso é idolatria. Sem viver para a glória de Deus, não tem como não ser um idólatra. Você olha para o católico e acha que o católico é um idólatra. Mas se você não vive para a glória de Deus, não tem como não ser um idólatra. Por isso, esse tema virou um fundamento super sério, super importante na reforma. A vida da igreja e a vida dos discípulos precisam ser centradas na glória de Deus. Irmãos, Deus precisa ser pesado. Ele precisa ter a importância que lhe é devida nas nossas vidas. Então, a glória de Deus é uma coisa muito séria. Está registrada no livro de Atos. Ali a seriedade da glória de Deus, de um homem que entendia das coisas e que não atribuiu glória a Deus e morreu. E está no meio de histórias que falam do crescimento da igreja. O motivo de tudo em sua vida precisa ser trazer glória ao nome de Deus. Se não é, então, meu irmão, você está metido em alguma espécie de idolatria. Presta atenção, vasculha aí, presta atenção. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que nos faça crescer e que possa arder em nosso coração o desejo de viver para a alegria e para a glória de Deus. E que isso apareça em nossas ações e que apareça também em nossos pensamentos e conversas. Não estou dizendo que a gente não peca, irmão. A gente peca, mas até quando a gente peca, a gente pode glorificar a Deus. Não no pecado, mas no arrependimento do pecado. Amém? O que você acha que Deus não espera que você peque? Você é um pecador. Deus espera que você peque. Ele espera que você peque menos, pelo agir deles, para a glória deles. Então, quando eu erro, Deus espera ser glorificado através do seu arrependimento. Amém? Mas Deus também é glorificado quando você não peca, quando você luta com o pecado e vence no poder do Espírito Santo. Então, que Deus nos dê graça. Que o Espírito de Deus que habita em nós nos dê graça para realmente glorificarmos a Deus com as nossas vidas, para que Deus tenha esse peso, essa importância que de fato Ele tem. Amém? Que Deus não venha ser leviano, pequeno, frágil, superficial na sua vida, mas que realmente Ele seja espaçoso. Amém? E que arda em nós o desejo de glorificar Ele em tudo que nós fazemos, somos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, ouvimos aqui essa mensagem que fala da glória do Senhor, e de vivemos para a glória do Senhor. E já ouvimos várias e várias pregações a respeito disso. E nem sempre é fácil, porque a nossa mente nos trai, nós nos perdemos em afazeres, em outras coisas. Mas nos ajuda, Senhor, a levar esse tema como coisa séria nas nossas vidas. Que esse possa ser o lema das nossas vidas, viver para a glória do Senhor. Quer comais, Deus, quer bebais, qualquer outra coisa, Deus, a gente possa fazer para a Tua glória. Deus, quer seja desde uma tarefa doméstica, até, Senhor, uma tarefa na igreja, ou até, Deus, algo que nós fazemos na nossa vocação. Deus, que a gente possa fazer tudo para a glória do Senhor. Deus, o que a gente almeja, o que a gente sonha, que tudo isso seja pautado e nivelado pela Sua glória. E se há coisas que não glorificam a Ti, então ajuda-nos a abandonar. Deus, ajuda-nos a realinhar o nosso coração a partir do prumo da glória do Senhor. Que essa seja a motivação por trás de todas as outras motivações. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a refletirmos a Tua glória, para que um mundo sem luz perceba a glória do Senhor refletida em nossas vidas e seja atraída a Ti. Em nome de Jesus eu oro pela igreja e pelos irmãos. Pai, hoje, sempre. Amém.